Fala, galerinha, eu sou o Felipe Bruno e quando começa o Campeonato Brasileiro, todos colocam que a conta mágica, o número mágico é 45 pontos para escapar do rebaixamento. Mas parece que esse número vai subir um pouquinho devido ao desempenho, a arrancada do Vitória e do Fortaleza nessa reta final de Brasileirão. Só para você ter ideia, o primeiro time na zona de rebaixamento internacional tem 41 pontos faltando dois jogos. O Fortaleza, que é o 18º colocado, tem 40 pontos e faltam dois em disputa, ou seja, o Fortaleza ainda pode chegar a 46 pontos. O Internacional, que está na zona de rebaixamento, pode chegar a 47. Então, a tendência no primeiro momento, se você olhar, é que 48 pontos, quem chegou não cai mais. No caso ali do São Paulo para cima, as equipes não têm mais nenhum risco de rebaixamento. Mas por que 47 pontos é o número mágico, então, nesse caso? O cenário é bem simples, né? O grande culpado ou o grande responsável que pode se dar bem ou mal nesses dois últimos jogos é o Red Bull Bragantino. O time tem 45 pontos, aqueles 45 pontos que todo mundo fala, chega lá que você não cai. Mas o Red Bull Bragantino terá na próxima rodada o Vitória em casa e na última rodada o Internacional no Beira-Rio. Ou seja, se o Red Bull Bragantino pontuar num desses jogos, provavelmente o adversário do Red Bull Bragantino vai cair. Mas se o Red Bull Bragantino perder os dois jogos, a tendência é que ele tenha grandes chances de ir para a Série B, a não ser que tenha outras combinações acontecendo. O fato é que o Red Bull Bragantino tem confronto direto com o Inter e com o Vitória. Considerando isso, então, o Internacional, que é o primeiro time na zona de rebaixamento, se ganhar os dois jogos, chega a 47 pontos. E não depende muito dos resultados do Santos, não. Isso porque se o Inter ganhar os dois jogos, ele chega a 47 pontos e, obrigatoriamente, ele vai ter vencido, neste caso, o Red Bull Bragantino. E aí a diferença cairia para um ponto, mas aí na outra vitória, no outro duelo entre Red Bull e Vitória, um dos dois iria perder ponto, que já é na próxima rodada, esse duelo entre Bragantino e Vitória. Ou seja, ou o Bragantino perde ou o Bragantino empata, e aí o Inter passaria os dois. Por isso, então, que reforço aqui que tanto o Santos como o Internacional, essas duas equipes que têm 41 pontos, se ganhar os dois jogos, está salvo do rebaixamento. Portanto, 47 pontos escapa do rebaixamento. Isso é um fato por causa desse confronto direto entre Red Bull Bragantino e Vitória, porque uma das duas equipes vai perder ponto aqui e poderia ser ultrapassado tanto pelo Santos como pelo próprio Internacional, que inclusive o Inter tem o confronto com o Red Bull Bragantino. Se eu estou falando de 47 pontos, isso significa que do Corinthians, Grêmio, Vasco, Red Bull Bragantino e Atlético Mineiro, que tem 46 e 45 pontos, respectivamente, ainda não estão salvos do rebaixamento. Mas eu diria que quem está com 46 ali, Corinthians e Grêmio, está muito perto de confirmar a permanência matematicamente, né? Estamos falando em termos matemáticos aqui. Então, em si, ainda tem um pequeno risco dessas equipes cair, mas é muito baixo. Se chegar mais um pontinho para essas equipes já é o suficiente para se salvar do rebaixamento. E dependendo, até com esses 46 pontos já garanta a permanência, né? É importante destacar que o saldo do Corinthians é -4 e do Grêmio é -6. Se a gente olhar lá na zona de rebaixamento, o saldo de gols do Inter, por exemplo, é -12. Do Fortaleza, que pode chegar a 46 pontos, é -14. Ou seja, isso também é um fator positivo para o Corinthians e para o Grêmio nessa luta ali, caso eles tenham que, eles fiquem com esses 46 pontos até o final do campeonato. Já o Vasco, Bragantino e Atlético Mineiro têm aí que fazer mais ponto para garantir de fato a permanência. Inclusive, como eu disse, o Bragantino pega o Vitória e o Inter. Para o torcedor do Red Bull Bragantino, derrota jamais nesses duelos, né? Porque em si o Red Bull Bragantino jamais pode perder para o Vitória e para o Internacional. Essa combinação seria desastrosa para o Red Bull Bragantino, que teria grandes riscos de cair para a Série B, mesmo com aqueles 45 pontos que é muito bem falado. Isso porque vamos fazer só essa simulação. Se o Bragantino perde para o Vitória chega a 45 pontos, igual ao Red Bull, porém o Vitória teria menos vitórias que o Red Bull Bragantino. Mas aí se ele perde também para o Inter chegaria a 44, só que a gente tem que lembrar que o Inter
Assim como a Vitória ainda teria um jogo para fazer que poderia ultrapassar o Red Bull Bragantino. Então, alerta vermelho aqui. Isso serve também para o Atlético Mineiro, para o Vasco, que estão ali com 45 pontos. Por isso, para se salvar do rebaixamento, 47 pontos está salvo. Ou seja, Corinthians precisa de um empate para garantir a permanência. O Grêmio precisa de um empate nos 2 jogos que faltam para garantir a permanência. O Vasco precisa de 2 pontos. Assim como o Red Bull Bragantino, o Atlético Mineiro também. Lembrando que o Red Bull Bragantino, talvez se empatar um dos 2 jogos, já é o suficiente, porque é os confrontos diretos, ele segura ou o Vitória ou o Internacional, que é muito importante aqui também de se destacar. Outro fator positivo é que o Red Bull Bragantino tem 13 vitórias. Todos os times que estão abaixo dele, no caso do Vitória, para baixo, todos têm 10 vitórias, né? O Vitória tem 10, o Santos tem 10, o Inter tem 10 e o Fortaleza tem 10. Ou seja, se eles ganharem os 2 jogos, eles só chegam a 12. O Bragantino já tem 13. Isso é muito importante no critério de desempate. O Atlético Mineiro, por outro lado, só tem 11 vitórias, por isso o sinal vermelho para o Atlético Mineiro. Precisa pontuar nas 2 rodadas finais, porque pode ter problemas nessa reta final aí, na última rodada, se não conseguir pontos. E é talvez o time que tem mais risco aqui dos que estão com 45. Aí, com 43, o Ceará tem um problema aqui que é os confrontos, né? O Ceará tem um duelo contra o Flamengo, que precisa ganhar o jogo no Maracanã para confirmar o título do Brasileirão. Então, é um jogo complicado e o Ceará sabe que precisa pontuar, porque se ele perder esse jogo, o Ceará pode ir para a zona de rebaixamento. O Vitória só depende de si para garantir a permanência desses 2 jogos, contra o Red Bull Bragantino fora e contra o São Paulo em casa. Se ganhar os 2 jogos, se salva. O Santos, se ganhar os 2 jogos, se salva. O Internacional, se ganhar os 2 jogos, portanto, se salva. Embora ele esteja na zona de rebaixamento, graças ao Bragantino pegar o Vitória, além de pegar o Inter também tem essa vantagem de que, se vencer os 2 jogos, escapa. O único time que luta contra o rebaixamento e não depende só de si é o Fortaleza. O Fortaleza tem 40 pontos e ele, se ele ganhar os 2 jogos, ele chega a 46 pontos. E aí tem a seguinte situação. Como vai ter esse duelo entre Red Bull Bragantino e Vitória, Red Bull Bragantino e Inter, ele pode até já ultrapassar um desses times aqui que eu acabei de falar. Mas ele precisa que mais alguém tropece. E aí sim ele consegue ultrapassar essa equipe. Então a missão do Fortaleza é um pouquinho além de vencer os 2 jogos. O Fortaleza tem que ganhar os 2, de preferência, e torcer contra alguém aí para ele conseguir se salvar. Então esse é o cenário que indica que os 47 pontos é segurança, 46 pontos pode ser suficiente, 45 talvez não seja o suficiente e pode ter time caindo com 45 pontos, ou na pior das hipóteses até com 46.